Podemos, né? Então, gente, boa noite a todos. Peço a permissão de vocês para a gente gravar essa aula. Então, né, vamos iniciar mais o semestre. Eu sou a professora Lília Natália, vou estar com vocês, junto com a professora Dalve, né, nesse semestre. Mais uma vez na disciplina Projeto Integrador, que é uma disciplina nova para vocês, mas que eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito com essa disciplina. É uma disciplina muito gostosa de realizar, onde a gente tem bastante integração, e é algo muito importante, né, que é vocês já vão entrar colocando a mão na massa, já desenvolvendo um trabalho legal com a comunidade. E aí, né, nós vamos ser breves, né, mais ou menos uma aula aqui, para que vocês possam, né, ter uma noção, e depois a gente vai ter uma aula mais específica, trazendo do que é a disciplina, né, então eu vou apresentar, e qualquer dúvida, pessoal, vocês podem, né, escrevendo no chat, né, e depois a gente vai abrir um momento, levantar a mão, e a professora Dalvi vai lendo, e a gente vai interagindo aqui, tá bom? Então, eu conto com o apoio de vocês, desejo um semestre excelente, e eu vou passar a palavra para a professora Dalva. Olá, pessoal, né, eu faço, né, as palavras da professora Lilian, as minhas. Eu sou a professora Dalva, assim como ela, né, já estamos há algum tempo, né, Lilian, juntas aí em Projeto Integrador, e como ela bem elucidou, Projeto Integrador é uma maneira de vocês colocarem em prática toda a base teórica que vocês estão tendo na universidade. E, para além disso, né, que vai entrar a questão da curricularização, né, da extensão. Então, o que é a extensão? Agora é o momento, né, porque não só é ficar, criar, vamos colocar, tem uma graduação, vai ficar engavetado o diploma ou conhecimento? Não. Aí que vai entrar nossa responsabilidade social, nossa função social, para com a nossa sociedade, acima de tudo. Então, é lançar, ver o que eu estou trabalhando ali dentro daquelas 4 paredes, que pode ser estendida para a comunidade. E o muito legal, muito massa nesse processo, é que eu irei ter esse olhar especificamente para o meu locus, ou seja, para Araguaçu, né, para Guaraí. Então, esse olhar, partindo, né, acima de tudo, né, das necessidades, então aí agora que vai entrar, né, mais ou menos aquele olhar, o que é que eu posso fazer para mudar aquilo que sempre me incomodava. Mas o que tem que ficar mais ou menos assim em mente, e acima de tudo, é o meu olhar enquanto futuro gestor público. Então, eu desejo sucesso, né? Porque sorte, a gente não precisa de sorte, isso aqui não é sorte, é só, né, vocês mesmos, cada um dentro das suas particularidades, que compreende o esforço, né, o que vocês passam diariamente para estarem aqui cursando, porque sabemos, até pela própria modalidade, né, a gente sabe a questão dos obstáculos que tem, né, acima de tudo, somos trabalhadores, né, então não só é isso aqui, como a Lívia falou, olha, acabei de chegar da universidade, já entrei aqui para ministrar, então temos outras atividades a fazer. E o parabéns também vai, porque vocês estão cursando a universidade pública, certo? Então, muitas pessoas queriam estar no lugar de vocês, então, parabéns, sabe? Porque hoje vocês podem se considerar elite no contexto nacional, do sentido do conhecimento. Vocês estão produzindo conhecimento, ressignificando conhecimento, e, acima de tudo, é o nome de vocês. Como dizia a minha mãe, né? Nome, conhecimento é algo que vai ser sempre de vocês e ninguém vai tirar. Então, façam valer, né? Eu digo, acima de tudo, esses momentos, esse processo aqui, principalmente nas aulas ao vivo, que é diferente, né, dos encontros anteriores, nós teremos mais encontros, né, de meets ao vivo, porque nós teremos pouco tempo para tudo isso. Então, assim, parabéns, desejo sucesso e, acima de tudo, como é que eu posso? Perseverança, né? Devemos perseverar nesse contexto aqui, porque não é fácil. Quem disser para vocês que cursaram uma graduação, né, que estar aqui é fácil, é mentiroso. Então, não é fácil, certo? Não é fácil produzir uma atividade trabalhando. Mas, assim, de coração, eu desejo sucesso para vocês, que vocês continuem firmes e, acima de tudo, ninguém solta a mão de ninguém, porque mesmo sendo, né, um trabalho à distância, né, uma educação à distância, mas é uma distância que eu falo que é uma característica própria do pós-graduado, é uma distância que não tem tanta essa distância, porque eu nunca vi uma educação à distância do pós-graduado que o professor,
que os tutores estão ali em diálogo direto com o aluno, então é uma relação bacana. Então, são distâncias que acabam, são fronteiras que acabam se quebrando ali, se rompendo, mesmo dentro desse ambiente aqui. Então, gente, mantenham-se firmes e vamos, né, dar continuidade, tá bom? Então, é isso aí. Né? Parabéns para vocês e que tenhamos um excelente semestre agora em Projeto Integrador 1, tá bom? Obrigada, professora Dalvi. A Judite levantou a mão? Eu acho que foi sem querer. Professora, eu vou abrir aqui a minha apresentação, e aí a senhora diga se está vendo ou não, por favor. Está aparecendo? Tá sim, Lilian, tá aparecendo. Aí só não está no modo apresentação ainda. E agora? Ainda Tá, não. não, né? Vai exibir. Vou voltar Isso. novamente aqui, Tá. porque eu achei que desse para ver, mas não vai dar não, para eu ver vocês, entendeu? Ah, entendi. Ah, eu sei como que fica menorzinho. Agora sim, né? Sim, mas ainda tá, não está no modo apresentação, não. Tá daqueles que você consegue ver todo. Ah, agora foi. Foi, Foi sim, né? foi. Certo, obrigada. Então, gente, boa noite. Eu vou apresentar essa disciplina para vocês, que é Projeto Extensionista Integrador 1. No decorrer do semestre, vocês vão ter Integrador 2, Integrador 3, que são atividades diferentes, mas é uma disciplina muito gostosa de trabalhar, né? E eu tenho certeza que vocês, né, futuramente, vão sempre, né, querer trabalhar essa disciplina com muito engajamento, porque vocês já começam, como a professora Dalva falou, colocar a mão na massa, já começam a identificar os problemas relacionados à gestão pública. Então, isso é muito bacana, né? No primeiro semestre, o aluno já ter o contato mesmo com a prática, né? Relacionado, mesmo que seja através de um projeto, né, extensionista e de pesquisa. Gente, eu vou apresentar para vocês aqui o tripé da universidade pública. O tripé da universidade pública é o ensino, pesquisa e extensão. O que é o ensino? O ensino é aquilo que o professor vem na sala de aula, ele apresenta, né, para o aluno, que ele pode ser dentro ou fora da sala de aula, né? A pesquisa, né, ela é muito importante dentro do processo do ensino e a extensão. Então, assim, esse tripé, ele faz com que as coisas se conversem, né? Então, assim, a universidade pública, principalmente, ela precisa ter isso como base. É muito importante, né? Então, o curso de gestão pública hoje da Universidade Estadual do Tocantins consegue alcançar esse tripé, né, no desenvolvimento, que é alcançando o ensino através da sala de aula, aonde o professor vai, vocês têm o contato com a matéria, né, a pesquisa e a extensão. Então, isso aqui, ele é muito importante para a construção profissional de vocês. Não só o ensino, mas a pesquisa e a extensão, para que vocês possam sair aqui, futuros gestores públicos, mas futuros gestores públicos de uma universidade de qualidade, né? Presenciando tudo isso. Então, a universidade hoje, o curso, ele proporciona isso para o aluno, né? Matriculado no curso de gestão pública. E aí, com o passar dos anos, a extensão, ela não era curricularizada, né? Então, assim, com o passar, acho que foi basicamente os últimos 5 anos, não foi, professora Lava, não me recordo, começou a curricularização. O que é a curricularização, por exemplo? Tem um currículo do curso de gestão pública, que são as disciplinas que vocês cursam. Então, ela é algo obrigatório, né?
porque a importância da extensão, ela foi curricularizada, então ela está dentro do currículo do curso de graduação, não só de gestão pública, mas de todos os cursos de graduação do Brasil. Só que vocês têm essa oportunidade de vivenciar isso todos os semestres. Isso é muito importante para vocês, para a vivência, para o currículo de vocês, né? E é uma oportunidade de democratizar o conhecimento acadêmico adquirido e colaborar com a comunidade. Então, assim, essa curricularização, ela consegue ir para além dos muros da universidade, porque aquilo que vocês aprendem no ensino, ele pode ser compartilhado com a comunidade, vocês podem fazer uma mudança social, então é muito importante, né? Então, isso antes era optativo, a extensão era algo optativo, não era obrigatório, né? Então, nesses últimos anos, tornou-se obrigatório, né, essa carga horária e tem contribuído bastante com os cursos, né, de graduação, e nós, do curso de gestão pública, nos adequamos e temos a extensão que ocorre em vários semestres. Nesse semestre, a gente vai trabalhar uma temática específica. Aos semestres anteriores, a gente trabalhava uma temática, então todo semestre tem um tema diferente. Então, para a gente fazer essa extensão, levar o nosso conhecimento para a comunidade, contribuir com a comunidade, o nosso tema central deste semestre é Planeta Água. Comece a pesquisar aí a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território. Então, anotem essa temática, pesquise, já jogam no Google, porque nós vamos trabalhar essa temática esse semestre, vamos ter projetos incríveis, e vocês vão perceber que a importância da gestão pública no processo, inclusive, de sustentabilidade, o enfrentamento de tantos problemas que a gente tem dentro da sociedade, e faz muita diferença. Tá? Então, anotem, print essa tela, porque é muito importante, que é o nosso tema do Projeto Integrador 1 deste semestre. Tá? Então, assim, a atividade extensionista, gente, que é um dos tripés que nós falamos, o ensino, que é a sala de aula, quando vocês estão com o professor, a pesquisa, é quando vocês vão descobrir algo, e a extensão, né? Ela é importante. Na extensão, a gente precisa o quê? A gente consegue diagnosticar demandas, fazer levantamento de demandas e sugerir, né? Não sugerir, na verdade, a gente pode intervir nessas demandas que podem ocorrer dentro de uma atividade extensionista. A atividade extensionista, ela permite que a gente consiga intervir através de um problema que foi diagnosticado. Então, isso só é possível com a extensão. E quanto a alunos e professores, no caso do curso de gestão, a gente consegue contribuir, fazer essa intervenção e, de alguma forma, minimizar o problema que a gente identifica, tá? Então, por exemplo, se tem um problema relacionado dentro dessa temática que nós vamos apresentar nessa disciplina, quando a gente faz uma atividade de extensão, a gente está contribuindo diretamente para minimizar esse problema, ainda dentro do curso de graduação. E aí, a gente vai diagnosticar, levantar as demandas da cidade de vocês, dos municípios de vocês, e depois a gente vai fazer uma proposta de ação. O que é essa ação? É através de uma ação de extensão, uma palestra, uma oficina, intervir com aquele problema, porque aqui a gente só não aponta e levanta problemas e demandas diagnósticas, a gente não pega só o diagnóstico, a gente ajuda a resolver isso, né? A gente vai diagnosticar e depois vai propor uma ação para ajudar, né, a resolver esse problema, tá? Então, assim, obrigatoriamente, gente, vocês precisam se organizar em grupo de 5 acadêmicos, tá? Então, já vão aí procurando os pares de vocês para poder desenvolver essa ação. E aí, né, esse grupo de 5 acadêmicos, vocês, né, junto com a gente, a professora Dalva, o professor Jorlan e os tutores presenciais, nós vamos diagnosticar os impactos sociais, ambientais, econômicos e culturais das mudanças climáticas, né, no município de vocês, dando ênfase na preservação da água e na cultura oceânica, né? Então, assim, professora, mas aqui não tem rio. A professora Dalva depois vai dar um feedback para vocês sobre isso, porque são muitas situações que a gente desenvolve no dia a dia que impacta a cultura oceânica, a nossa produção de lixo, a questão da poluição do ar. Então, são vários fatores que às vezes você acha que é um pingo aqui no Tocantins, ele tem influência em todo
o mundo, né? Então, por isso que é importante trabalhar esse tema, né? Porque tem uma influência global, né? E com isso a gente vai planejar e propor ações extensionistas, voltada na valorização da água como bem comum, a sustentabilidade hídrica, né, gente? A mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, considerando as especificidades locais e os marcos legais da gestão ambiental e territorial. Então, a gente vai fazer ações e vamos identificar os problemas dos municípios de vocês, Guaraí e Araguaçu. Né? Então, assim, por quê? Vocês são alunos desses municípios, desses polos, e nada mais justo que a gente desenvolva ações dentro dessa região para levar um retorno social, a mudança dentro desses municípios, certo? E aqui, a equipe da disciplina ela é composta por mim, professora Lília Natália, eu sou bióloga, né? Tenho mestrado em Ciências Ambientais e doutorado em Biologia de Agentes Infecciosos. Eu pedi para a professora Dalva se apresentar logo, mas eu vou apresentar ela novamente, uma querida, maravilhosa, linda, professora licenciada em letras, doutora em educação, né? E mestre, doutora e mestre em linguística, na verdade, gente, desculpa, ela é pós-doutora, gente, chiquérrima em educação, e doutora e mestre em linguística, então é a professora que sempre vai pegar no pé de vocês sobre a escrita, a linguagem, então isso é muito a cara dela, ela é perfeita, ela traz esse toque muito especial da linguagem em todo o projeto integrador, nas nossas disciplinas, então eu tenho certeza que vocês, assim como eu, vão amar trabalhar com ela. E aqui é o professor Jorlan, que é o nosso tutor à distância, que ele é pedagogo, ele também é graduado em administração, né, e mestre em dinâmica territorial e sociedade da Amazônia pela Unifesp. Então, aqui é a nossa equipe desse semestre, que vai compor, né, a equipe que são vocês, alunos, e o nosso trabalho é compartilhado, e vamos fazer um trabalho lindo juntos. Lilian, eu só queria acrescentar, e já aproveito para pedir desculpas, né, aos nossos tutores presenciais, que eu digo assim, verdade, professora. É porque só recebemos hoje, né, eu digo assim, a relação dos nossos tutores, que ainda eu entrei em contato com a Letícia, né, eu não sei se, gente, já aproveito para aprender, se é Vanderlan ou, né, porque às vezes o som do W, né, tem o som do U ou o som do V, tá? Eu acho que vale a pena, né, um minutinho para eles falarem rapidinho, assim, eu digo só, né, já se apresentando, porque poderemos dialogar, como Lilian falou, é um trabalho em equipe, não é um trabalho individual. Às vezes, o que o Araguaçu está fazendo pode ajudar o que aí em Guaraí também, né, está realizando. Então, Letícia e o... Ai, meu Deus, aí eu vou falar Vanderlan, ou, se não for, me corrija, não tem nenhum problema. Então, o trabalho de vocês é fundamental, certo? Para que todo o projeto, eu digo assim, tudo que é organizado aqui, né, seja realmente concretizado, porque é vocês que têm o contato direto, né, com o aluno. Então, desde já, assim, a nossa gratidão, certo? E o nosso respeito, acima de tudo, pelo trabalho que vocês fazem aí diretamente no polo. Então, assim, um minutinho rapidinho para vocês falarem um pouquinho, né, a Letícia e o Vanderlan, ou se não for assim, me corrija. Eles estão no nosso grupo já, professora? Já, né? Os dois. Então, gente, sejam todos bem-vindos. Desculpa, porque né, a gente já estava um pouco atrasado, né? E aí eu nem apresentei, nós não lembramos, né, professora Dalvi? Que recebemos hoje o nome. E não conversaram, né? Olha, podem falar no grupo, viu, pessoal? Lá, aquele grupo que tá nós três e mais vocês dois, a gente pode conversar sobre tudo, né? E é assim, nós não temos problemas com isso, né, professora Dalvi? Dialogamos lá, pode perguntar, mandar dúvidas, viu? Que é um grupo mesmo de integração. Letícia tá aí? Tá, que eu vi Letícia. Boa noite, gente. Estou aqui. Seja muito bem-vinda, tá, Letícia? Se a internet se der uma travada, é porque nossa internet aqui no Polo hoje não está muito boa, mas estou por aqui. Não, que bom, que bom. Gente, cheiro no coração de vocês aí no Polo, tá? E a Vanderlan já aproveita, entra e me corrige se eu falei seu nome errado. Porque o nome, ou quem é de Guaraí, poderia me ajudar, né? O nome, a pronúncia é isso mesmo, porque nome, gente, é identidade. É isso mesmo, o nome dele é Vanderlan.
Vanderlan, né? Eu acho que não está aqui. Mas, assim, teremos outras oportunidades, tá bom? Lili, fica à vontade. Certo, obrigada. Posso continuar, profa? Pode sim. Só Judite que levantou a mão. Aí eu não sei se foi novamente, Judite, por engano, ou você realmente quer o seu lugar de fala? Eu acho que foi por engano, né? Ah, certo. Então, vamos lá, Lília. Ok, né? Vamos lá, voltar para a aula. Então, gente, a nossa disciplina de projeto integrador, ela vai acontecer todas as quinta-feiras, nós vamos ter 12 aulas, então é muito importante que vocês, né, assim, se atentem às atividades e atenção às datas finais do cronograma, certo? Eu vou apresentar aqui para vocês o cronograma, né, o primeiro dia de aula hoje, que é o Meet ao vivo, a programação é a apresentação da disciplina e da temática Planeta Água, cultura oceânica para enfrentar as mudanças do território e o diagnóstico da realidade. Alguém levantou a mão? Foi, prof. Talvi? Está visualizando vocês, gente? Oi? Foi a Judite, mas foi Ah, eu por... acho. Ah, aí a nossa aula 2, gente, que é no dia 14/8, na próxima quinta, é um Meet gravado, tá? Não vamos ter Meet ao vivo. E aí o tema é modalidade de intervenção na sociedade e também a gente vai em plano de trabalho, né? Eu vou falar desses dois temas para vocês, que vai ser um Meet ao vivo, um Meet gravado, que vai ser disponibilizado na nossa plataforma. E a nossa aula 3, que é no dia 21/8, é o Meet ao vivo, então acredito que a gente só vai ter só uma aula gravada, então todas as quintas vão ser Meet ao vivo. O tema da nossa aula vai ser orientação dirigida com tutoria e construção do plano de trabalho, onde vocês já vão aqui tendo orientação, vem para a aula tirar dúvida para construir esse plano de trabalho juntos aqui. Tá bom? E na nossa aula 4/8, que ainda é desse mês, no dia 28, é a postagem do plano de trabalho. Então, assim, resumindo tudo isso, nós vamos construir um projeto de extensão, na verdade, um plano de extensão, que é esse plano de trabalho, e essas aulas, elas vão acontecendo de forma ao vivo, a gente vai construir junto com vocês, vai trazer o tema já organizado, a gente vai discutir, explicar, vocês já vão preparados para poder desenvolver essa ação na comunidade, tá? Então, é algo muito dinâmico, é muito importante a participação de vocês, que vocês entrem para poder tirar dúvida nessa construção desse plano de trabalho, para posteriormente vocês irem para a comunidade realizarem a ação de extensão de vocês, tá? Então, assim, todo o processo, ele é acompanhado por nós, pelos tutores presenciais, né? Todas as atividades que vocês vão desenvolver, a escrita, mas não pode, de forma alguma, deixar que vocês participem desse momento do Meet ao vivo, porque é o momento que vocês tiram as dúvidas, porque, assim, às vezes a gente disponibiliza a aula, mas você está com uma dúvida e não estava aqui para perguntar, né? Mas, assim, de toda forma, tem os tutores presenciais, tem os nossos contatos que vocês podem, né, tá mandando mensagem para eles, né, para o tutor, né, ou até na própria plataforma, oh, meu Deus do céu, na própria plataforma, e a gente vai estar interagindo, mas, assim, eu acho que esse momento aqui ao vivo, ele é importante, porque a gente já vai conversando, às vezes essa dúvida é a dúvida do outro, e já no dia 28, esse plano de trabalho, ele já vai ter que ser postado lá dos grupos, né, de 5 pessoas, lá na nossa plataforma do AVA, né? E aí, o mês de setembro já vai ter de novo, no dia 5, o Meet ao vivo, que a gente vai orientar o que precisa ser melhorado, complementando a partir das correções. Então, o que vai acontecer? A gente vai receber esse plano de trabalho, que ele vai ser feito com a ajuda de todos nós, e nós vamos corrigir nesse período lá do dia 28 até o dia 4, e no dia 5 a gente já vai melhorando o que tem para melhorar aqui na sala de aula e corrigindo com vocês. Correto, prof. Dalvi? Isso Aí mesmo. a nossa aula 6 é bem dinâmico, gente. Eu estou falando assim porque toda semana nós vamos ter Meet ao vivo. Toda quinta-feira eu conto com a presença de vocês aqui. No dia 6, na aula 6, no dia 11 de setembro, que é a outra quinta, aí a gente vai o quê? Vocês vão postar a versão final desse plano de trabalho. Então, a gente vai vir no dia
no dia 4, vamos, né, orientar, olha, o que precisa ser melhorado, e no dia 6, né, vocês vão no dia 11 vocês vão postar esse plano de trabalho. Então, vocês vão ter do dia 4 até o dia 11 para poder fazer essas correções e postar, né, essas correções prontas no dia 11 de setembro. É muita data, gente, é muita aula. E no dia 18/9 de setembro, que é a aula 7, vai ser outro Meet ao vivo, gente. Nesse Meet ao vivo, nós vamos o quê? Vai ser o acompanhamento da execução da atividade extensionista, porque lembre-se que até o dia 11 nós vamos estar, assim, desenvolvendo o plano de ação. Aí aqui, no dia 18/9, já é o acompanhamento da atividade de extensão, que é aquele projeto, aquela ideia inicial de palestra, né? Vai depender do que a gente vai criar, que a gente vai colocar na prática, né? E aí, a gente vai acompanhar essa atividade de extensão, nós vamos planejar, vamos conversar aqui tudo direitinho, para que vocês possam colocar na prática na comunidade no período do dia 12 ao dia 24, que corresponde à nossa aula 8. Então, vocês vão ter do dia 12 ao dia 24 de setembro para executar essa ação, tá bom? Essa ação extensionista da comunidade. Só acrescentando, porque até essa observação, né, que parece até, como assim já vai acompanhar, né, no dia 18/9, a execução da atividade extensionista, se a execução começa a partir do dia 12, né, de 12 a 24, aí você vê a observação, porque tem alguns alunos que já terão um plano de trabalho, né, assim, pronto, e pode dizer assim, eu já posso iniciar assim que eu finalizar, já tenho ok, tudo esquematizado. Vocês poderão, não precisa esperar o dia 18, mas o dia 12, assim que fechou o plano de trabalho, deu ok, está tudo ok, está beleza, vocês já podem iniciar. Porque, como a professora Línia falou, gente, o que era para a gente finalizar lá em novembro, finalizaremos em outubro. Então, assim, vai ser muito rápido dessa vez a dinâmica do projeto integrador, tá bom? Certo, obrigada, profa. Perfeito. Então, é isso. Aí, na aula 9, que é no dia 25 de setembro, vai ter outro Meet ao vivo, tá, gente? Vocês vão ficar nesse período do dia 12 ao dia 24, né, já desenvolvendo essa execução da atividade extensionista, que a gente vai planejar tudo anteriormente, junto com os projetos, né? E aí, vocês já vão, nós, juntos, precisaremos, no dia 25, falar sobre algo, né, que é o relatório final e a construção do banner. Porque, pessoal, esse banner, ele vai ter que ser apresentado em uma jornada específica da universidade, que é a jornada científica, né? Então, por isso que a gente já precisa ter esse resultado para apresentar nessa jornada, que é uma jornada que acontece em todos os campos da Universidade Estadual do Tocantins. Então, a gente já vai falar sobre o relatório final e a construção desse banner, que são o resultado dessa execução da atividade extensionista também. Né? Então, assim, eu só estou apresentando para vocês aqui, mas a gente vai fazer tudo por parte, nós estamos aqui para ajudar, né? Então, não fiquem assustados, porque é muito tranquilo o processo. Mas é importante que todo mundo, né, tenha um engajamento, porque tem uma parte boa, a gente vai precisar fazer tudo rápido, né? Assim, a parte ruim, como é que eu posso dizer? Mas a parte boa é que a gente vai ficar livre das atividades mais cedo, né, Prof. Dalva? E a aula 10, que já é no mês de outubro, que é a aula do dia 2, vocês vão postar esse banner lá no AVA, aí a gente vai avaliar esse banner, né, vai devolver, já vai ver tudo direitinho, tá ok, vai conversando, para poder a gente fazer essa impressão. E aí, no dia 17 do 10, que é a nossa penúltima aula, é o alinhamento da apresentação do seminário. Então, o banner, gente, é aquele que você imprime e tal. Aí, aqui, no dia 16 do 10, esse Meet, a gente vai falar sobre a apresentação, como deve fazer, vai orientá-los de como vocês devem apresentar esse banner nesse seminário, que vai acontecer nessa semana de tecnologia científica da universidade, tá bom? E aí, o seminário ele vai acontecer no dia 20 a 21 de outubro. Então, por isso que a gente tem todas essas aulas toda semana, porque a gente vai ter que, né, ter esse resultado que seria para novembro, a gente vai adiantar praticamente um mês. Então, vai ser no dia 20 a 21 esse seminário que vai ocorrer, né,
a apresentação do banner de vocês. Então, por isso que a gente precisou, né, ter essa dinâmica desse cronograma mais intenso. E no dia 12, né, é a postagem do relatório final, que é a última atividade, desculpa, gente, aula 12, que é do 30 de 11, que é do 30 de outubro, é a postagem do relatório final. Então, depois do seminário, vocês vão poder, né, finalizar o relatório final e vão fazer essa postagem, tá? E assim, lembrando que todas essas atividades, pessoal, vocês não estão sozinhos, nós estaremos juntos com vocês, juntamente com os professores, né, presenciais, os tutores que fazem toda a diferença. Sem os tutores presenciais a gente não consegue, vocês são muito importantes, né? E juntamente com a professora Dalva, o professor Jorlan, que é a equipe da disciplina também, que somos nós 5 que estaremos com vocês. A postagem do plano de trabalho, gente, tem aqui são as notas, da 1 e a 2. Então, tudo vale nota, por isso que é muito importante. Você postou o plano de trabalho, vale um ponto. Ah, mas eu sou do grupo, tem 5 pessoas, o meu colega postou. Todos precisam postar o mesmo trabalho. Se são 5 pessoas o mesmo trabalho, os 5 precisam postar. Porque quando o tutor EAD for lançar a nota, ou então o próprio sistema, que agora ele vai direto, ele tem que ver que você postou. Por exemplo, a professora Dalva, a gente tem um grupo, eu, a professora Dalva e a professora Letícia. A professora Dalva não postou. A nota da professora Dalva vai ficar faltando um ponto, mesmo que ela seja do grupo comigo e Letícia, né? Então, todos precisam postar, porque o sistema, ele exporta a nota. A postagem da versão final do plano de trabalho, também, todo do grupo deve postar. E tem a data específica. Gente, se atentem à data, é muito importante. Então, tem aqui, postou 1 ponto. Execução da atividade extensionista, 3 pontos. Gente, é obrigatório, tem que ir. Ah, mas meu grupo foi. A não ser, né, que você tenha um atestado, um motivo de doença, algo nesse sentido. Mas é muito importante você se programar com o grupo para participar dessa atividade de extensão, porque vale 3 pontos. A postagem do banner no AVA vale 1 ponto. O seminário e resultados de intervenção vale 2 pontos. Postagem do relatório final, 2 pontos. Então, assim, gente, todo mundo tem que postar no AVA. Não é só um integrante do grupo. Todos precisam, né, postar no AVA. Então, às vezes, tem gente que tem um grupo e fala, mas fulano ficou com uma nota maior que a minha, professora, eu sou do mesmo grupo que ele. Então, o que vai diferenciar é quando o aluno ele esquece de postar alguma coisa, entendeu? Então, pode acabar que a nota de vocês possa ser diferente. Então, cuidado, né? Se vocês tiverem dificuldade, pode estar contactando também a gente, porque para a gente ir auxiliando, né? E sempre que possível, mandem mensagem, justifiquem, para que vocês não fiquem prejudicados. E aí, acadêmico, para o sucesso da disciplina, né, como a professora Dalva falou, só depende de vocês, que é o comprometimento, a dedicação, atenção às datas e às atividades. Já pegue o cronograma lá da disciplina, já salva essas datas, porque é importantíssimo para que vocês não percam os prazos, não percam os pontos de vocês. É importante sanar as dificuldades com o tutor presencial e nos fóruns de dúvidas dentro do AVA, né? Participar dos meets ao vivo, isso também faz muita diferença, como eu falei anteriormente. Então, assim, o sucesso da disciplina depende muito do nosso contato, da nossa interação, do que a gente vai fazer aqui no dia a dia, né? Então, assim, o trabalho em equipe, ele é muito importante, mas o mais importante é essa interação com vocês aqui dentro da sala de aula, porque, assim, as dificuldades que vocês tiverem, vocês precisam falar, professora, a gente está com essa dificuldade, a gente não está conseguindo realizar ação, a gente não está conseguindo público, enfim, então falem com antecedência, não deixe para falar em cima da hora, porque a gente sempre tem um plano B, a gente senta, reorganiza, o importante é que todos participem. Se vocês, né, não puderem, por alguma eventualidade, algum problema grave, estar presente na ação de execução, sempre contate, né, a gente, o grupo de vocês principalmente, tá, gente? É muito importante vocês terem essa comunicação para que, né, não tenha ruídos e que vocês, né, não venham a ter nenhuma surpresa. E nós estamos aqui para sempre ajudá-los, né? Então, assim, professora, aqui não tem como realizar essa ação, não tem como fazer palestra, não tem como fazer uma oficina. Vamos mudar? Vamos mudar. A gente tem que sempre identificar o que for possível, mas com antecedência, né? Então, os nossos planos de trabalho, eles vão ser planos reais, voltados para a comunidade, com o público que vocês conhecem,
para poder tornar mais fácil o processo de vocês, porque sem vocês a gente não consegue desenvolver a disciplina. Vocês são o mais importante da disciplina, né? Porque vocês que vão para campo, não somos nós. A gente está aqui para orientar, né? Então, vocês, os tutores presenciais, fazem total diferença nessa disciplina, tá bom? Agora eu vou passar para a professora Dalvi, né? Eu não vou me estender, porque senão vai ficar muito longa a aula, tem muito conteúdo ainda por aí, né, prof. Dalvi? E aí ela vai fazer a parte explicando do diagnóstico da realidade para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, pode levantar a mão, pode abrir o microfone e perguntar. Eu acho que... Oi, prof, está fechado o seu áudio. Aparece para vocês? Certinho, deixa eu só clicar aqui em exibir. Aparecendo. Está aparecendo, sim, professora. E aí, apresentação. Espera aí, que eu nunca... A tela só não está aberta, né, assim. Uhum. Abriu? Sim, professora, abriu. Ótimo. Gente, como a professora Línia falou, eu vou ser breve, na realidade eu nem iria entrar, por exemplo, no diagnóstico da realidade, já para falarmos sobre a temática em geral, e já dando, por exemplo, alguns exemplos, mas eu vou falar de maneira bem breve aqui, porque eu trouxe, né, exemplos práticos de possíveis atividades que vocês já poderiam realizar aí em cada polo, digo assim, em cada cidade, considerando o locus de vocês e a temática, só para vocês terem uma ideia. Porque é uma coisa, que não sei se vocês observaram, o nosso cronograma é um cronograma muito apertado. Então, de maneira bem atípica, né, em relação às outras atividades, em relação aos outros semestres, é que literalmente já disponibilizaremos para vocês algumas propostas de plano de atividade. O que é que eu posso realizar aqui? Mas como é algo do protocolo, da própria disciplina, está apresentando o diagnóstico da realidade, como o próprio nome já diz. O que seria esse diagnóstico? Eu não tenho como elaborar nada ou propor nada se eu não conheço a minha realidade, se eu não conheço o meu locus de trabalho. Então, como o próprio nome já diz, eu preciso fazer um diagnóstico do que Araguaçu necessita e do que Guaraí necessita, considerando essa temática geral. Aí, qual seria o objetivo disso aqui? Primeiro, né, como eu falei, compreender os principais problemas e desafios socioambientais, uma vez que a temática refere-se nessa questão da cultura oceânica, né, quais as implicações, né, que todas as mudanças, tudo que ocorre no nosso ambiente tem a ver, né, com essa cultura oceânica, né, relacionados à água e ao clima do município acima de tudo. Também identificar potencialidades e recursos que podem ser mobilizados em ações educativas e de impacto social. Então, esse é o objetivo, né, quando nós realizamos um diagnóstico. Além disso, também fundamentar as nossas propostas extensionistas com bases em dados concretos, para não ficar só na falácia, no senso comum. Isso é muito importante, porque aí vai entrar também, a gente tem os objetivos, né, os ODS, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem lá, que tem que estar estabelecido, tem que estar dialogando com esse. Especificamente, nós já temos, né, qual vai ser o objetivo específico, uma vez que já foi delimitada a temática, né, da discussão. Nós temos também, dentro dessa proposta, né, o que é diagnóstico, mas aí nós já sabemos que é saber, né, o que é algo, o que é que eu quero, né, sobre aquilo. Quando o médico tece um diagnóstico, um exemplo, quando nós vamos numa consulta médica, é que ele começa a perguntar,
peraí, o que é que você está sentindo? O que é que você tem? No município, nós vamos fazer assim, o que é que o nosso município precisa, desde eu estar sentada em frente lá, minha porta, e olha assim, olha, poxa, por que não tem um vento bacana? Aí eu vou perceber que na praça ali da minha quadra ou do meu bairro não tem uma árvore. Então, isso interfere nessa questão do aquecimento. Então, é uma possibilidade, por exemplo, de promover um reflorestamento, né? Plantar árvores ali dentro daquela praça ali específica para que possa, né, amenizar essa temperatura. É uma possibilidade. Então, eu identifiquei o problema e eu quero propor uma possível solução. O que é que eu tenho em mente? O que eu irei fazer vai solucionar? Não, mas eu estou dando encaminhamento, nem sempre soluciona. Né? Isso nem sempre o diagnóstico do médico é o correto, nem sempre a medicação que nós tomamos é aquela que vai resolver, por exemplo, aquele problema que foi detectado. Não é assim? Eu preciso de outros, mas vai ser, sabe aquele trabalho do papagaio que tenta, né? Ele por si só, assim, ajudando ali, fazendo a parte dele, apagar o fogo, né? Então, vocês estarão fazendo a parte de vocês dentro da comunidade de vocês, ok? Além disso, né, o diagnóstico como um todo, né, vai direcionar e vai possibilitar que vocês tenham um autoconhecimento, um conhecimento geral daquilo que está sendo levantado, né, porque você vai observar, olha, se aqui na praça, por exemplo, ocorresse um incentivo, né, com a plantação dessas árvores, além disso, montar, por exemplo, uma academia, né, ao ar livre, isso ia facilitar também, né? Eu digo assim, a que as pessoas saíssem de casa e percebessem, né, o que está ao seu redor, a necessidade. Então, olha, isso eu só posso fazer se eu promover um diagnóstico, tá? Até aqui, tranquilo? E dentro, gente, desse diagnóstico, nós vamos ter os eixos, que, como eu disse para vocês anteriormente, infelizmente, nesse semestre, nós já iremos direcionar o que vocês irão pesquisar, porque a temática foi definida. Por exemplo, anteriormente, o aluno que escolhia, né? Eu quero falar sobre saúde mental. Eu quero falar, por exemplo, sobre o problema na contabilidade do meu município, só que hoje não. Né? Nesse semestre, vocês já terão uma temática específica. Aí nós temos o eixo 1 de análise, que poderia ser a gestão das águas do município, certo? O eixo 2, eu poderia falar das mudanças climáticas e os impactos sociais dessas mudanças. No eixo 3, por exemplo, a educação ambiental e a cultura oceânica. Então, aqui, o eixo 1, né? Como eu poderia trabalhar pensando na questão da gestão das águas no município? Eu poderia, por exemplo, como se dá o abastecimento de água em Guaraí ou em Araguaçu, como é que funciona o tratamento dessa água, certo? Eu também poderia verificar dentro da prefeitura, né, dentro da Secretaria do Meio Ambiente, se existe, por exemplo, políticas públicas voltadas à apresentação de rios, à preservação, de rios, de nascentes, de mananciais ou áreas de proteção. Que nós sabemos aí, por exemplo, em Araguaçu, né, tem um rio, né, que você poderia pensar, eu preciso fazer um processo de reflorestamento nas nascentes desses rios. Então, eu posso partir daí desses aspectos. Então, nós teremos várias possibilidades para se trabalhar pensando nesses eixos que foram disponibilizados. Também há ações relacionadas ao uso racional, né, da água, ao tratamento do esgoto, o controle da poluição, e principalmente agora no período, né, das praias, nas férias, como é que funciona as pessoas em relação ao lixo, né? Como é que se dá lá, depois que finaliza esse período, como é que ficam essas nascentes, como é que ficam os rios. Então, existem N possibilidades que vocês poderão trabalhar considerando, por exemplo, o local, o contexto de vocês, tá? Em relação, né, ao eixo 2, que seria, né, as mudanças climáticas e os impactos, o que é que eu posso observar? Primeiro, quais os eventos climáticos, né, climáticos extremos têm afetado, por exemplo, o município? Seca, se a gente for parar para analisar, teve enchentes, teve queimadas, que agora também nós estamos no período das queimadas. Isso afeta o quê? O número de crianças, por exemplo, que aparecem no hospital, o número de crianças que a gente pensa, nossa, mas aqui é quente, como é que tem
crianças que nesse período aqui tem bronquiolite, né? Um exemplo. Então, assim, quais são os impactos desse período? Isso também vocês poderão observar e tentar traçar, né, um plano de ação, um plano de trabalho voltado, por exemplo, para a Secretaria de Saúde, pensando nessa questão, né, do seco, do tempo seco, de espalhar panfletos, incentivando as pessoas a beberem água, considerando o tema. Então, há registros, por exemplo, de impacto ambiental ou socioeconômico, né, decorrente dessas mudanças aí no município de vocês, ou o município possui, gente, estratégias locais para o enfrentamento dessas mudanças climáticas? Então, são coisas que vocês poderão observar para pensar assim, olha, se não tem, então seria uma boa elaborar um plano de trabalho para a gente tentar suprir essa necessidade. Então, aqui seria o nosso, né, a nossa análise, né, o nosso diagnóstico, para, a partir daí, elaborarmos um plano de ação. E, né, o eixo 3, que seria a educação ambiental, né, e a cultura oceânica. Então, aí eu pergunto para vocês, lá no município de vocês, a comunidade conhece a importância dos oceanos, que às vezes dá aquela... Não sei se vocês, quando ouviram nessa questão da cultura oceânica e os impactos aqui no Tocantins, ao primeiro olhar dá aquela bugada, né? Como assim? Qual é a relação do oceano com o Tocantins, que nem tem praia, né? Nem tem oceano, assim, pensando. Gente, tem total, vocês não têm noção do quanto o mar, como um todo, né, o oceano, interfere nas questões climáticas. Então, aí também uma coisa que nós poderíamos observar, são desenvolvidas ações de educação ambiental em escolas, feiras ou projetos locais. Então, são pontos que eu posso observar, se não, aí eu posso, olha, encontrei o meu problema, então posso partir desse problema. A população, por exemplo, associa, né, seus hábitos de consumo ao impacto, né, dos corpos hídricos, que seriam os rios, os mares, os oceanos. Então, assim, são pontos que eu posso observar. Mas, para otimizar o nosso tempo, o que eu quero apresentar para vocês já é falando diretamente sobre a temática, que seria o plano de ação. Espera aí que eu vou compartilhar aqui, para a gente já dar, né, esse olhar no sentido de, qual vai ser o nosso foco, né? Aí nós temos o tema geral, que é o planeta água. Aparece para vocês? Aparece, gente? Oi, minha internet caiu. Aparece. Ai, que susto. Falei, não, gente, será que caiu? Certo. Aí aqui, por exemplo, que é a temática, nossa temática geral, que seria a questão da cultura oceânica, né? Olha, planeta água, a cultura, né, oceânica para enfrentar, né, as mudanças climáticas no meu território. Então, como eu posso verificar isso? Primeiro passo, né, quando a gente vai analisar como um todo, porque é importante... Alguém quer falar? Porque eu não consigo ver vocês lá. Lilian, alguém pediu para falar? Se você está fazendo a apresentação, não está aparecendo para a gente, professora. Acho que é isso. Não está, não? Gente, eu estou aqui, tá vendo? Voltando. Certo. Aparece agora? Apareceu, agora está de boa. Aleluia. Certo. Então, como nós falamos anteriormente, esse tema, né, planeta água, a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território, vai ter como foco principal o quê? Né? Ratificando o que a professora Lilian falou, que é a relação, né, entre os oceanos e as mudanças climáticas, mesmo, gente, em regiões como a nossa, que é bem afastada do litoral. Né? Então, assim, explorando o quê? Como essa cultura pode influenciar nossas decisões locais
e contribuir, acima de tudo, para a preservação dos recursos hídricos e enfrentarmos, acima de tudo, os impactos ambientais, que, como eu falei para vocês, isso é fundamental. Então, assim, por que é importante, né, refletirmos sobre um assunto que aparentemente, né, estava tão distante da nossa realidade, que seria como o oceano, né, influencia o clima, a economia, o nosso cotidiano, mesmo, por exemplo, em áreas distantes, né? Então, o conceito de cultura oceânica vai nos ajudar a compreendermos o quê? Essa relação, né? A nossa responsabilidade em preservar os recursos hídricos, porque os rios, por exemplo, eles acabam desaguando aonde? No mar também, né? Então, eles acabam se conectando o global, que seria esse oceano, ao nosso local, ok? Então, estudar isso vai ser fundamental. Aí aqui nós temos, né, eu vou pular algumas coisas que vai estar disponibilizado para vocês, né? Então, como influencia? Primeiro passo, o que é que eu preciso entender? Que a cultura oceânica, gente, é um conceito que vai buscar entender a influência, por exemplo, do oceano em nossas vidas. Então, também, essa temática que foi mobilizada esse semestre vai estar alinhada especificamente ao ODS 14, né, que visa o quê? Visa usar de forma sustentável os oceanos, os mares e os recursos marinhos. E no nosso contexto aqui, pensando em políticas públicas, quando a gente pensa em cultura oceânica, né, e políticas públicas, nós podemos pensar o quê? Que no contexto nosso aqui do Tocantins, a cultura oceânica, ela pode orientar o quê? Políticas públicas voltadas para a gestão dos recursos hídricos, né, da educação ambiental, do reflorestamento, principalmente que nós temos muitas queimadas, né? Aqui no norte do país, por exemplo, ainda nós temos a questão do plantio, que a gente vai entrar, né, no agronegócio. Aí nós vemos a quantidade para a plantação de soja. Então, o que é que eu posso fazer? Né? Aí tem a questão das queimadas também. Então, quando eu penso em políticas públicas, né, voltadas para essa questão dos recursos hídricos, o que é que eu posso fazer? Eu penso no reflorestamento, na conservação das nascentes, na valorização, acima de tudo, dos saberes tradicionais, que eu acredito que aí em Araguaçu nós devemos ter, que são os ribeirinhos. Podemos monitorar também o clima. Então, essas ações aqui, que nós estamos falando com vocês, discutindo, acima de tudo, são essenciais, gente, para enfrentarmos, por exemplo, os desafios climáticos e garantirmos uma sustentabilidade dos nossos recursos naturais. E quando nós pensamos nas mudanças climáticas, um dos impactos, por exemplo, que mais assim, um dos impactos que mais impactou, olha que pleonasmo, né? A questão da redundância aí, né? É a mesma coisa de subir para cima. Quem sobe, né? É para cima e não para baixo. Mas vamos lá. Então, assim, quando a gente pensa no impacto, né? As implicações desse impacto seria o quê? O derretimento do gelo polar, né? Quando a gente vai pensar, o efeito estufa, velho. O que é que está acontecendo aí? Às vezes a gente não tem noção dos tsunamis, por que isso ocorre? Tudo está relacionado a essas mudanças climáticas, né? Que vai liberar o quê? Grandes volumes de água doce nos oceanos, e isso vai interferir em quê? Nas correntes oceânicas, podendo enfraquecê-las ou até mesmo, olha para vocês verem a gravidade, né? Interrompê-las. Então, esse processo aí, né, de desencadear o resfriamento lá, né, quando a gente vai no Polo Norte, né, que tem lá todo aquele processo nos polos, vocês estão brigando, tá? Vai ter consequências globais, então, com risco, por exemplo, de o quê? De uma nova era do gelo. Todo mundo já assistiu aqui a Era do Gelo, né? Então, pense, vivemos lá. Gente, eu já estou uma tocantinense raiz, 25 graus para mim já tá, eu estou usando, já querendo usar casaco. Pense aí nas mudanças, se aqui, nós que estamos acostumados tanto com esse calor, ocorrer, por exemplo, essa era do gelo. Eu morro na primeira semana, sabe? Porque eu não aguento o frio. E nós temos também outro ponto a se observar com essa cultura aí, pensando, né, na importância dos oceanos para o desenvolvimento climático a nível global, a poluição dos rios e nascentes. Então, gente, a preservação dos rios, por exemplo, é uma questão urgente.
principalmente aqui no nosso estado, que tem muitos rios. Às vezes eu fico me questionando por que a nossa energia é tão cara, né? Mas aí vai entrar em uma questão política bem mais ampla, aí na questão do que gera aqui, não fica aqui, por aí vai. Então, o que é que nós precisamos refletir com isso? Que existem ações locais que eu, você, nós podemos fazer, voltadas para o uso racional da água, o tratamento do esgoto, o controle, né, da poluição hídrica. Então, esses esforços são fundamentais para garantirmos a qualidade dos nossos recursos hídricos e também minimizar, como eu falei, nós não estamos aqui, seria massa se eu conseguisse, né, salvar o mundo, mas eu não consigo salvar o mundo sozinho. Então, mas é aquele trabalho mesmo de formiga, que cada um vai fazendo a sua parte, nós podemos minimizar os impactos ambientais. E nós temos também, quando a gente vai pensar nessas mudanças, que traz impactos locais, como, por exemplo, eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, enchentes e queimadas, têm afetado, por exemplo, as diversas regiões, e mais especificamente aqui no nosso estado do Tocantins. Então, é essencial que os municípios, ou vocês, enquanto gestores públicos, desenvolvam estratégias locais para o enfrentamento dessas mudanças climáticas, promovendo o quê? Ações de mitigação e adaptação. Preciso me adaptar, certo? O que é que eu posso fazer, como eu dei o exemplo, se na minha praça não tem árvore, eu posso plantar, né, fazer esse trabalho de reflorestamento, pelo menos ali no meu local. E nós temos também que aí, eu fazendo isso, eu vou entrar em outro ponto fundamental, que vai ser a questão da educação ambiental e a cultura oceânica. Por quê? A educação ambiental, gente, é um instrumento poderoso para disseminar, acima de tudo, essa cultura oceânica, mesmo em comunidades, como eu falei, como as nossas, que estão bem distantes do litoral. Então, devemos perguntar o seguinte, quando eu for ter contato, né, com o meu locus, né, com a minha comunidade, aí é perguntar se se os meus vizinhos, se os meus colegas, né, se a Guaraí, se Araguaçu, por exemplo, conhecem a importância dos oceanos. Então, acima de tudo, é um processo de conscientização, né? Ver a importância e quais são os impactos desse processo. Se há ações educativas, por exemplo, em escolas e projetos locais. Então, aí já estou, né, naquele processo lá de análise. Lembra quando eu dei diagnóstico? E mais importante, eu preciso saber, eu posso trabalhar, que a gente vai entrar bem naquilo que Paulo Freire fala. Eu estou saindo de uma consciência ingênua, que aí se eu pergunto, se você perguntar, sim, eu sei, eu sei que o oceano tem grande impacto no nosso meio ambiente, consciência ingênua, mas será que conhece verdadeiramente, certo? Quais são esses impactos, o que isso pode promover? Aí que vai entrar o nosso papel, né, social, enquanto elite do saber, elite do conhecimento, porque nós estamos dentro de uma universidade. E qual é o nome, a representação de uma universidade para a nossa Constituição Social? É para legitimar que somos sujeitos sociais em constante transformação, porque hoje eu estou assim, mas amanhã eu posso não estar, porque o sujeito está em constante transformação. Nós somos sujeitos multifacetários, né? Nós somos sujeitos, por exemplo, heterogêneos. Então, hoje, por exemplo, vocês já farão parte da minha Constituição Social. Assim como vocês saíram dessa aula hoje, já pensando assim, olha, eu estou fazendo isso aqui, eu estou lembrando da professora Dava, estou lembrando da professora Línia, então já estaremos fazendo parte da Constituição Social de vocês, porque somos sujeitos sociais, e nós nos constituímos na linguagem pela linguagem, ok? Então, aí eu pergunto, se eu pergunto, por exemplo, né, para a minha comunidade, se os hábitos de consumo de água, né, dessa comunidade estão conectados, por exemplo, com os impactos nos corpos hídricos, o que é que eles vão dizer? Será que eles sabem o que é isso? Então, esses assuntos, gente, são fundamentais, que aí por isso a importância desse diagnóstico da realidade. Porque é a partir do diagnóstico da realidade que eu entendo as necessidades e os desafios locais, né? Eu vejo o que é necessário, né, para a minha comunidade, o que é que eu preciso modificar, que pode incluir, gente, desde uma entrevista aos gestores públicos, as lideranças locais, a minha observação de campo, pesquisa com a comunidade, levantamento de dados socioambientais. Então,
Desculpa, esses passos são fundamentais para planejarmos ações efetivas e sustentáveis. E aí eu pensando, por exemplo, no meu local. Um exemplo, Guaraí. Guaraí, gente, é uma região, né, que está aqui, pensando dentro do campo do Tocantins, me corrijam, né, se eu estiver equivocada, porque ninguém melhor, né, que mora aí para dizer, mas que tem uma forte ligação aos recursos hídricos, especialmente quando a gente pensa nas nascentes e pequenos rios. O município ele vai poder se beneficiar de quê? De ações voltadas, né, à preservação ambiental, à educação e conscientização. Então, uma possibilidade aí para Guaraí, para se trabalhar, ter um plano de trabalho aí, seria o quê? Vocês poderiam promover uma oficina sobre educação ambiental na escola, porque já é prático, não vai dar trabalho. Ah, não, Dalva, nós iremos convidar, por exemplo, uma comunidade ou o grupo mesmo da escola e vamos fazer, por exemplo, um mini reflorestamento de uma determinada praça, na nascente de um rio. Também eu posso fazer uma atividade, um exemplo, um seminário local sobre essas mudanças, porque lembra que eu falei do início? Às vezes a minha comunidade nem sabe que o oceano, não tem essa consciência que o oceano influencia. Então, eu posso promover um seminário local sobre as mudanças climáticas, ok? Como também numa escola, pensando na escola, assim, eu posso promover, caso dê, um passeio ecológico para observar quais são os impactos, né, o que está ocorrendo com os nossos rios. Ou uma campanha de uso racional da água, entregar panfletos, em casa, vamos de uma determinada região. Vocês podem convocar, solicitar, por exemplo, esse levantamento, eu ia falar Embasa, né? Mas aqui não é Embasa, aqui é, como é de água? A empresa de água daqui do Tocantins, como é o nome, gente? Deu um branco agora? Que a de energia é a Energisa. E a de água? BRK. A BRK, isso. Então, eu posso pedir à BRK um levantamento. Olha, eu gostaria, a gente está fazendo um projeto de extensão. Se vocês têm, por exemplo, um mapa, ou sei lá, uma tabela, daqui de Guaraí, do bairro que mais consome água. Um exemplo. Então, eu posso desenvolver uma campanha naquele bairro, naquela quadra. Então, existem várias possibilidades. E quando eu penso, por exemplo, já, né, direcionando a questão de Araguatins, gente, também está localizado, né, às margens do rio Araguaia. Estou mentindo? Ou podem me corrigir, tá? Então, assim, a gente vai perceber que é o quê? Um dos principais recursos hídricos, não é isso? Da região. Então, a cidade vai ter uma forte ligação também com o quê? As comunidades ribeirinhas, práticas tradicionais que podem ser valorizadas. Então, em Araguaçu, quais atividades eu posso pensar? Em um programa, por exemplo, de valorização dos saberes, né, desses grupos, né, desses tradicionais, que são os ribeirinhos, que eu poderia realizar uma roda de conversa com eles, né, com os pescadores, com os moradores ribeirinhos, para registrar e valorizar seus saberes, e também falar da preservação, já que é o principal meio, né, do Rio Araguaia, deles lá, de ter, vamos colocar o dinheirinho deles, né, economia, que é o Rio Araguaia. Então, eu posso pensar nisso. Eu posso pensar também em uma ação, assim, com a escola, sei lá, ou com a comunidade, para iniciar minimamente uma limpeza, né, assim, nas nascentes, né, do Rio Araguaia. Posso organizar um mutirão de limpeza das margens, né, envolvendo escolas, associações e ONGs. Posso realizar palestras também, né, sobre os impactos da poluição hídrica e práticas, né, de descartes corretos de resíduos, nessa época agora temporada de praia, ok? Eu posso falar também, elaborar um festival da cultura oceânica e meio ambiente, que eu posso promover um evento cultural numa escola, sei lá, no auditório aí, com apresentações artísticas, exposições, por exemplo, palestras que irão discutir essa questão da importância de cuidarmos do nosso meio ambiente. Eu posso fazer um monitoramento também comunitário dos recursos hídricos, que foi aquela ideia que eu dei também, né, para Guaraí, saber, né, da BRK quais são as quadras, né, os bairros que gastam mais água e trabalhar lá diretamente. Posso fazer um projeto de educação ambiental nas escolas ribeirinhas ou nas escolas, né, da zona rural. Então, olha as possibilidades que nós podemos fazer pensando, né,
em propagar uma conscientização para a preservação, né, dos nossos recursos hídricos, dos nossos recursos ambientais como um todo, tá? Então, aqui são algumas, né, possibilidades que terão impacto, gente, vocês não têm noção. Primeiro, de desenvolver uma conscientização ambiental, pode também fortalecer o engajamento comunitário, porque vai abrir o olho, olha, a gente só está pensando no agora, mas eu tenho meus filhos, meus netos, eles ficarão aí, então eu preciso preservar agora, o presente, não é? Para prever, ou até mesmo para possibilitar no futuro ações, né? Eu digo assim, um ambiente, né, mais justo, um ambiente propício para que meus netos e meus filhos possam conviver, meus bisnetos, quiçá, né? Eu tenho a oportunidade de conhecer os meus bisnetos. Eu posso conectar também os impactos globais, né? E sair fazendo essas ações das mudanças, né, climáticas ao contexto local, né? E ao contexto do meu município. E, acima de tudo, é incentivar, que eu acredito assim, que vai incentivar, Dalvi, não vai ter mais, é a minha parte, eu estou fazendo a minha parte. Incentivar práticas sustentáveis que beneficiam quem? Né? Tanto a população quanto ao meio ambiente. Então, assim, nós temos N possibilidades de realizarmos, né, essas atividades considerando o meu contexto, ok? Então, esse primeiro momento foi esse, né, para a gente discutir a proposta da disciplina. Então, aqui, eu já tracei um exemplo, eu já apresentei para vocês várias, né, ações que vocês poderão desenvolver já no município de vocês, mas já é uma forma de vocês pensarem o que vocês... olha, eu gostei dessa parte de visitar, né, as comunidades ribeirinhas para conversar com eles. Então, ótimo. Então, já vou pensando a partir de agora, ok? Então, nós abrimos, né, para vocês tirarem dúvidas, né, ou querem acrescentar alguma coisa, ou se eu fiz me entender nesse processo, ou se eu não fiz, né, se vocês, a gente está aqui justamente para dialogarmos, ok? Podem ficar à vontade. Não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo, não. Pode ser um de cada vez. Vocês conseguiram entender, compreender nesse primeiro momento? Eu sei que são muitas informações, mas, assim como o próprio nome já disse, foi a apresentação de maneira geral da disciplina, e cada um agora dos outros encontros serão para discutirmos, mas já é uma prévia para vocês pensarem o que vocês poderão fazer considerando o grupo. Então, a atividade, o que é que eu tenho que ter em mente hoje? Selecionar o meu grupo. Assim que eu selecionei o meu grupo, eu já vou passar para o meu tutor presencial, que irá disponibilizar para a gente no grupo. Ok? E como vai funcionar a formação do grupo? Oi? E como vai funcionar a formação dos grupos? Aí é liberdade de vocês, sabe? Lembrando, como a professora Lilian falou, até 5 alunos, certo? Cada grupo. Aí você tem aquela questão da afinidade, né? Assim, então, é uma coisa que nós não interferimos na escolha do grupo. Então, é você, dentro lá com seus colegas, você vai definir o seu grupo. Lembrando, né, que até 5 pessoas. Ok, Marcos? Ok. Mais alguma dúvida? Que eu pareci, né, uma metralhadora, né? Eu saí assim, até mesmo para a coisa não ficar alta. Mas, como eu falei para vocês, tendo dúvidas, vocês podem lançar para a Letícia, para o Vanderlan, e que eles irão, né, repassar. Marco. Só para esclarecer, então, esse trabalho, na verdade, é uma abordagem com a comunidade, é isso mesmo? Exatamente, exatamente. Agora você demonstrar, Marco, todo o seu conhecimento acadêmico para a comunidade. É uma extensão do local onde você está, Unitins, com a sua comunidade. Você é de Guaraí ou Araguaçu? Araguaçu. Da Unitins para Araguaçu, que aí vai ficar na marca. Qual foi a sua... Então, nesse caso, eu tenho um livre-arbítrio para poder
abordar o assunto inerente à água, né? Da forma que eu e o grupo bem entender, é isso mesmo, né? O que você vai ter que ter em mente é o planeta Água, como você falou, né? A cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas. Então, o que é que nós iremos fazer para facilitar? Lembra das ideias que eu dei aqui? Aquelas ideias, a Sim, gente vai sim, tentar organizar aquelas ideias, vai passar para o tutor presencial para eles passarem para vocês. Então, assim, como nós não teremos tempo e temos que otimizar esse tempo, então vocês, dentre daqueles, vocês podem escolher, Dalve, mas eu percebi que esse, aí vamos conversar, vocês podem. Ter mesmo, porque o que é que ocorre nesse primeiro momento se nós tivéssemos tempo? Às vezes você traz uma temática que não tem relação com a sua função social, porque o que é que eu tenho que pensar? O que eu tenho que desenvolver de ação tem que ser dentro do campo da gestão pública com a temática X. Aí vamos colocar. Eu quero analisar o mercado. O mercado é o quê? É público ou privado? Privado. Então, isso já destoa. É privado, porque tem um dono, né? O dono não é, por exemplo, o povo, né? Tem um dono específico ali que traça as suas regras dentro dele, do lugar dele, mas o público não, o gestor público é aquilo, o que é que eu penso que é público? Aquilo que é organizado pelo governo, pela prefeitura e pelo órgão federal. Isso é público. entendi. Não, perfeito, então. Agora ficou claro. Muito obrigado, professor. Nada. Alguém mais? Lilian, gostaria de acrescentar alguma coisa? Ou, né, já podemos finalizar? Ou vocês, né, têm alguma dúvida? Então, a gente é isso. Não pense que, porque eu disse que agora não tenho dúvida, eu não poderei mais falar. Não, podem sim, tá? Porque como está aqui ao vivo e a próxima aula não será ao vivo, vai ser gravada, né? Vai estar lá, mas mesmo assim surgiu a dúvida, porque dúvida só surge na prática. Então, eu estou praticando, aí aparece, espera aí, velho, o que é que eu tenho que fazer aqui? Então, mande uma mensagem. Se Letícia não souber responder, ou Vanderlan não souber responder, aí ele vai pedir ao Jorlan vai passar para a gente, que é o nosso tutor EAD, e nós vamos, né, estar dialogando ali. Mas vocês não ficarão no escuro em nenhum momento. Vocês só ficarão no escuro se vocês quiserem continuar no escuro. Beleza? Então, esse é o momento. Estamos reconstruindo, ressignificando o conhecimento, e nada melhor do que a universidade, ok? Então, nosso papel social aqui é promover o processo de ensino-aprendizagem, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, aprendemos muito também com vocês. É aquele processo, enquanto eu ensino, eu aprendo, enquanto eu estou aprendendo, eu também estou ensinando. Ok? Então, gente, se ninguém tem mais dúvidas, eu desejo assim para vocês uma excelente noite, um bom descanso. Já comece a pensar, não deixe para depois, porque nosso tempo é curto. Ó, por exemplo, dia 28 vocês já precisam postar o plano de trabalho. Então, nós não temos tempo, ok? Então, foquem agora. Primeiro, como foi que eu falei, atividade, organizar meu grupo, e vamos já disponibilizar até segunda-feira por aí os temas. Vocês poderão já escolher a temática de vocês e começar a elaborar as estratégias, certo? Então, assim, gente, cheiro no coração de vocês, sucesso novamente, como eu falei que isso aqui não é sorte, muito pelo contrário, é muito esforço, né? É muita dedicação e responsabilidade. E que vocês continuem assim. E até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Ok? Boa noite. Tenha uma boa noite, pessoal. Boa noite.
Hum.